Alguém perguntou aí o do diálogo. Nossa, diálogos, exercícios de diálogo são bastante difíceis. Uma das dicas que eu dei, e vou repetir, é você gravar e depois transcrever como as pessoas falam de fato. Seja num lugar público, num restaurante, num café, algum lugar, uma festa que você esteja, seja um podcast em que esteja uma discussão, várias pessoas falando. Você pode gravar, pode transcrever aquilo que você capta, o que você preferir. Mas é legal você fazer justamente o exercício de, sem indicar quem está falando, só pela fala ficar claro quem está falando. Esse é um exercício bastante difícil, mas que ajuda você a escrever bons diálogos. Então, você não diz ele falou, ela respondeu, não. Só pela forma de falar, você apontar quem está falando. Esse é um exercício... primeiro pratique repetindo, né, as falas de pessoas e depois experimente construir você mesmo que o diálogo seja maluco, meio sem pé na cabeça, mas repetir essa diferenciação da pessoa pelo que ela fala. É uma questão de observação, tá, gente? Mais do que tudo. Os bons escritores de diálogos, eles têm um bom ouvido. Eles prestam atenção nas expressões, nas palavras, nas pausas, nas repetições, nas manias de fala, manias orais das pessoas reais e depois transportam isso para os seus personagens. Às vezes até dando uma exagerada para realmente caracterizar. Dudu Mendes, o que vocês acham sobre diálogos escritos de acordo como são falados em dialetos, sotaques e vícios de linguagem, como o do Chico Bento e do Maurício de Souza? Queria dar ênfase ao regionalismo na história. Dudu, de modo geral, existe assim um consenso. Você use a sua sensibilidade, tá? Mas existe um consenso que você não cansa demais o leitor exagerando nos erros de grafia. A minha recomendação é assim: se é um erro que todo mundo faz, você grafa do jeito correto. Por exemplo, vamos lá. Todo mundo fala vamos lá. Então você não precisa escrever V-A-M-U, tá? Você pode escrever vamos lá, porque todo mundo vai ler vamos lá. Agora, se justamente o seu personagem está usando um regionalismo, está usando uma palavra em comum, está usando um jeito de falar arrevezado ou diferente, ou com um charme, aí você escreve como é. Mas não exagera nos erros, tá? Para não ser tão difícil de ler. Então, bota o charme regional, bota o charme de uma palavra ou outra escrita de um jeito diferente, porque ela é falada de um jeito muito diferente por aquele personagem, mas não fala a fala inteira cheia de erro, que aí é difícil de ler, então você cansa. Então é isso, dose um pouco a quantidade de estranhezas para... É mais legal ser uma palavra ou outra, uma frase ou outra ser charmosinha e diferente, não tudo como se fosse a escrita, como se fosse a fala da pessoa, tá? A Erika Tayla vem comentando. Esses dias, do nada, eu estava pensando em fazer um conto de cangaceiros bruxos e uma escola de magia no meio do sertão. Olha, divirta-se. Encare como um exercício de criatividade, sem esperar que vá a história inteira ser isso, né? Mas encare como um exercício de criatividade e veja se anda. Gente, sempre lembrando, tá? Esses lances de criatividade, você se coloca numa situação, né? Você tem uma provocação e aí você escreve. Você sente o quanto vai, tá? Se não andar muito, você, pronto, para. Se andar, você continua firme e forte, tá? Mais um exercício. Conte uma cena do ponto de vista de um cachorro ou um gato. Uma cena importante. Tá? Imagine o ponto de vista e a consciência de um bicho falando. Mais um exercício é você pegar
Esse é um exercício de sensorial, tá? Você pegar uma comida que você adore, que seja favorita, e você descrever uma pessoa, um personagem, comendo aquela comida. Esse é você ligar a sua criatividade aos sentidos. Aquela comida você tem gosto, tem cheiro, tal, então você se divirta em descrever aquilo, um personagem seu apreciando ou não a sua comida favorita, né? O Spy Angel tá comentando aqui. Por mais que assista filmes de terror, tenho dificuldade em criar cenas fantasmagóricas. Tem algum exercício específico? Já fez leituras de fatos descritos por pessoas e nada. Spy, cenas com fantasmas, você tem que criar, né, uma possibilidade de medo, né? As histórias de terror, de medo, pelo menos as que levam assim mais para o medo e não mais para a sangueira, né? Que elas têm dois estilos. Você, pelo visto, está querendo levar mais para o medo. O medo, ele é gerado muitas vezes para algo estranho e desconhecido. Então, um exercício é você fazer um personagem estar diante de algo que ele ou ela não consegue compreender. Porque ele não consegue ver, porque a coisa some, ou a coisa não se revela, não fala. Essa é uma das características das histórias de fantasma, né? Ele aparece um pouco, ele deixa uma dica, ele dá um sinal em momentos inesperados. Então, um bom exercício é isso, você fazer o seu personagem estar diante de algo que absolutamente não consegue entender. De repente, um sapato que aparece num lugar que não poderia, de repente, a imagem, a foto de alguém que, né, não faz sentido. Faça esse exercício, tá? O seu personagem diante de algo incompreensível. É um bom convite a cultivar essa sensação que é a que norteia as histórias de fantasmas, né? O escritor, ele tem que imaginar, ele ou ela, né, tem que imaginar que a coisa faz sentido, mas ir revelando muito aos poucos para o leitor também demorar muito para entender o que está acontecendo, mas ir ficando arrepiado com coisas esquisitas, tá? O esquisito, né, costuma assustar. O André Martins está dizendo que está anotando tudo. Que bom. O Renan aqui. Tenho medo de começar a escrever sobre o sonho e descobrir que eu estou sonhando caindo em um loop infinito. Escrevendo e despertando. A crise existencial. Dá uma boa história, hein? O sonho, né? O sonho sendo sonhado e quem é que tá sonhando? Peraí. Como é que é essa história mesmo? É uma boa crise mesmo. Divirta-se. É um bom convite. Olá, eu sou a Laura Bacelar. Eu presto vários serviços no mercado editorial. Eu ajudo autores a tirarem dúvidas com consultoria, eu faço mentoria para quem quer escrever livros de não ficção e eu faço leitura crítica com viés editorial. Se você tiver interesse, veja os meus dados de contato aqui abaixo desse vídeo.